Amém? Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus bem bonito. Aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos na série de mensagens, Viva a Sua Fé. E nessa noite, Deus, mais uma vez, Ele tem algo para falar aos nossos corações. Que você permita Deus falar com você, que o Senhor fale ao seu coração, que você esteja sensível à voz do Senhor nessa noite. Amém? Essa série ela é baseada nos escritos do apóstolo Paulo para a igreja de Filipenses. E nós vamos terminar o capítulo de número 1 da carta de Filipenses. Nós vamos ler a partir do verso de número 27. O tema da nossa mensagem é comprometido com o Evangelho. E a palavra do Senhor nessa noite nos diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé no Evangelho, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês é sinal de salvação, isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Amém. Eu quero convidar você, com toda a referência, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Pai, a Tua palavra nessa noite, ela foi aberta, nós lemos dela, e Deus, após celebrar a Tua presença, depois de adorar o Teu santo nome, depois de exaltar a Sua majestade, Pai, e ofertar, Senhor Deus, os nossos dízimos e ofertas, após a leitura da Tua palavra, o Teu povo espera, Senhor, com expectativa, que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, nós viemos aqui com um único propósito, de adorar a Tua presença, e também, Senhor, de ouvir a Tua voz. Pai, que a Tua palavra nessa noite que será ministrada, ela possa entrar no nosso ser, que a Sua palavra, Senhor, ela venha para transformar a nossa vida, que ela nos dê entendimento, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, como propósito e como chamado às nossas vidas. Deus, nós adoramos o Teu santo nome. Deus, nós Te glorificamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Você é comprometido com algo? Na sua vida, você é comprometido com algumas coisas? Acredito que sim. Nós somos comprometidos com muitas coisas na nossa vida. Nós somos comprometidos no nosso trabalho, nós somos comprometidos com a nossa família, nós somos comprometidos em nas coisas que nós fazemos, e muitas vezes também nós somos comprometidos com a igreja do Senhor. E esse compromisso, muitas vezes, ele nos leva a estar no domingo na casa do Senhor, nos leva a participar dos grupos de conexão. Esse compromisso nos leva, muitas vezes, a participar das áreas que a igreja oferece como atividades para nós. Só que o compromisso, diferente do comprometimento, por mais que eu tenha a minha agenda, quando eu só tenho compromisso com o Senhor, se aparece um outro a fazer no dia do Senhor, eu não vou na casa do Senhor. Quando aparece algo mais importante, ou quando eu estou muito cansado, com dor de cabeça, quando eu quero ficar na minha casa, o compromisso, mesmo eu sendo alguém compromissado, eu acabo deixando esse compromisso. E nessa noite, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, ela
nos direciona a não sermos somente compromissados com a palavra do Senhor, mas que você possa, no nome de Jesus, se comprometer de forma integral. Quando nós falamos no contexto de relacionamento, para o Evangelho, o comprometimento, é um princípio fundamental que precisa ultrapassar na nossa vida o simples compromisso, porque o compromisso muitas vezes é algo que nós limitamos, e nós somos chamados por Deus a sermos pessoas comprometidas com a verdade. Nós somos chamados por Deus a estarmos engajados com o Evangelho nas nossas vidas. Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses ainda preso, e nesses versículos que nós lemos, a preocupação principal de Paulo é que a igreja de Filipos, que o comportamento da igreja de Filipos, que o testemunho de Filipos, mesmo em meio à diversidade, prevaleça servindo ao Senhor. Paulo, ele enfatiza nesses versículos que nós lemos, a respeito da igreja permanecer unida, mesmo nos tempos de oposição. Paulo, ele diz, ele encoraja a igreja que mesmo na oposição, eles permaneçam firmes, que eles permaneçam comprometidos com o Evangelho de Cristo. Paulo, ele também nos diz que é um privilégio sofrer com Cristo, porque quando nós sofremos com Cristo, nós estamos demonstrando um profundo comprometimento com o Evangelho. E Paulo aqui, ele escrevendo para a igreja de Filipos, ele diz que independente das circunstâncias, independente das dores, a igreja, ela precisa ser condizente com o Evangelho. E na cultura romana, a cidadania era um conceito poderoso, e nós vemos que Paulo, ele usa uma metáfora, falando para os da igreja de Filipos, sobre eles terem a responsabilidades, como cidadãos do reino do Senhor. Para Roma, você ser um cidadão romano era algo poderoso, e Paulo, ele está dizendo, mais do que você ser um cidadão de Roma, você é um cidadão do reino de Deus, e o Evangelho, ele precisa ser algo integral na sua vida. Vocês precisam perseverar, vocês que já são salvos, precisam continuar firmes, crendo em Cristo, sofrendo em Cristo, sabendo que Ele está conosco. Paulo, ele destaca a importância deles se esforçarem juntos. Ele fala assim, estejam firmes num só espírito. E isso implica na unidade espiritual, isso implica na unidade emocional, e essa é essencialmente importante para enfrentar os problemas. Se eu te perguntar, você já passou por algum problema sozinho? Você vai me dizer assim, sim, eu passei, pastor, e foi muito difícil, porque é muito difícil quando nós passamos por problemas e nós não temos ninguém para nos ajudar. Mas eu tenho certeza que se eu te perguntar, mas você já passou por algum problema com alguém? E você vai me dizer, pastor, ainda assim era difícil, ainda assim teve lutas, ainda assim eu chorei, mas eu tive pessoas do meu lado, eu tive pessoas que me deram apoio, eu tive pessoas que me animaram no tempo da tristeza. E Paulo, ele olha para a igreja e fala assim, igreja, vocês precisam permanecer no mesmo espírito, vocês precisam permanecer juntos em Deus. Paulo, ele está chamando a igreja, e ele está despertando na igreja a coragem deles. Paulo, ele está dizendo, mesmo na perseguição, mesmo na oposição, vocês precisam ter coragem, porque maior é aquele que está em você, do que os que estão no mundo. Então Paulo, ele encoraja a igreja a se manter, ele encoraja a igreja a permanecer inabalável. A igreja, ela é inabalável no nome de Jesus.
Aí Paulo ele destaca sobre a fé, Paulo ele fala sobre o sofrimento, e nós vamos ver que para o apóstolo Paulo, o sofrimento e a fé são vistos como duas coisas inseparáveis na vida cristã. Por isso que enquanto igreja nós não cremos que quando nós nos convertemos não há problemas, como muitas vezes algumas igrejas pregam, quando muitas vezes a gente acredita nisso. Não, agora que eu me converti não tem mais problemas. Aí você se converte, passa por problemas, você percebe que você estava enganado no seu pensamento. Há problemas que ainda a gente passará, mas Paulo ele fala que no sofrimento precisamos ter fé, e nós precisamos participar do sofrimento de Cristo, porque essa é uma forma de nós nos identificarmos com Ele em sua obra de redenção. Por que que Cristo, Ele veio? Por que que Cristo, Ele passou por provações? Por que que Cristo, Ele sentiu fome? Por que que Ele foi provado no deserto? Por que Cristo, Ele foi traído pelos seus amigos? Por que que as pessoas se levantaram contra Cristo? Ele passou alguns problemas, para que Ele pudesse nos entender na nossa totalidade humana, quais são as nossas dificuldades. E quando nós sofremos também o sofrimento de Cristo, nós estamos nos identificando com Ele nessa obra de redenção para salvar o mundo. E eu quero te explicar algo, meu irmão e minha irmã, que o Evangelho do Senhor é a maior notícia que o mundo pode ouvir. Por mais que o mundo ele não queira ouvir sobre o Evangelho, sobre a transformação, sobre a renúncia, esta é a maior notícia que nós podemos anunciar para o mundo. Para um mundo onde a humanidade é decaída, para um mundo onde pessoas totalmente mergulhadas no pecado, eles podem encontrar salvação da ira de Deus, por meio da perfeita ressurreição de Cristo. E eu quero falar algo para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, algo que você sabe. Deus, Ele ama o mundo, e Deus, Ele quer salvar o mundo. Você crê nisso? Amém? Deus, Ele ama o mundo, a humanidade, e Ele quer salvar a humanidade. Por isso que Cristo, Ele se deu na cruz, porque Deus, Ele ama, e Deus, Ele amou de tal maneira, entregando Jesus Cristo a nós. Só que nesse plano de salvação, o Senhor espera que você esteja comprometido com o reino, porque nesse plano da salvação, eu e você somos chamados por Deus a estar entrelaçados na missão de salvar o mundo. Nós estamos em uma época onde o mundo está ansioso pelo que nós chamamos de fim dos tempos. Nós vemos aí várias marcas que, ao fazer a sua propaganda, ao vender a sua marca, o seu símbolo, eles usam umas simbologias que nós encontramos na escatologia. Nós vimos essa semana a abertura dos Jogos Olímpicos, no qual foi profanada a nossa fé, aonde gays, drag queens e tudo que o mundo aplaude, eles se juntaram ali e eles refizeram a obra de Michelangelo, pastor? A obra da última da ceia? Oi? Leonardo? É desses artistas, gente, a gente erra às vezes. Mas foi refeito, mas de uma forma para profanar aquilo que é sagrado. E nós vemos que o mundo, por mais que quando nós pregamos contra o pecado, eles falam que é discurso de ódio, mas eles afrontam o cristianismo e nós temos que ficar quietos. Então nos Jogos Olímpicos eles fizeram uma abertura que não tinha nada a ver com esportes, profanando a nossa fé, zombando da nossa fé, humilhando aquilo que nós cremos. Uma das outras coisas que eles fizeram nos Jogos Olímpicos foi um cavaleiro branco, um cavaleiro cavalgando e atrás todas as nações indo em direção a ele, sendo guiadas por ele, representando aquilo que nós entendemos como um cavaleiro do Apocalipse.
Então nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que o mundo, ele está ansioso para a chegada daquilo que nós chamamos de fim dos tempos. Há uma expectativa. Nós vemos as nações se levantando e caminhando nessa direção. Mas a igreja do Senhor, ela também tem expectativas com o fim dos tempos. Talvez, eu não sei você, mas eu fui criado, eu aprendi a ter um certo medo do fim dos tempos, né? A minha avó falava assim: cuidado, Jesus ele vai voltar como ladrão da noite. E criava um certo medo, né? Ia falar sobre o retorno de Jesus, criava um certo medo. Mas a igreja também tem altas expectativas do retorno de Cristo. Nós temos a expectativa porque nós cremos na ressurreição, nós cremos no agir de Deus, e nós cremos que Ele vai cumprir a sua palavra do seu retorno, e a igreja junto com o Senhor nós vamos governar. Então você percebe que o mundo ele está ansioso para o fim, e nós crentes também oramos para o fim, e nessa expectativa, Deus ele quer usar a sua vida. E nessa expectativa, Deus ele está te chamando. Nessa expectativa, Deus ele está querendo que você se levante no nome de Jesus. Talvez você diga assim: pastor, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o retorno de Cristo? Você tem tudo a ver. Ou você acha que o plano de Jesus para a sua vida cessou no dia que você aceitou Jesus e você foi batizado? Deus, Ele está chamando eu e você para a obra de redenção dEle, para o mundo. Nem todos vão ouvir, nem todos vão querer ouvir, nem todos vão querer se converter, muitos vão nos rejeitar. Mas Deus, Ele quer, e Ele está te chamando no nome de Jesus. Ele está te chamando. Eu quero trazer esses direcionamentos de Paulo para a época do exílio de Babilônia. O exílio babilônico, ali ele nos traz alguns personagens. E nessa noite o Senhor ele nos chama a atenção a um personagem específico, que é Ezequiel. E preste atenção no que a palavra do Senhor vai dizer a Ezequiel. Ezequiel, ele relata assim no capítulo de número 2, verso de número 1. Essa voz me disse: filho do homem, fique em pé, e eu falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim, e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Quando Deus ele chama Ezequiel, Deus ele está olhando para a nação. Deus ele chama Ezequiel, e a palavra de Deus para Ezequiel é: Ezequiel, levanta-te, porque eu vou falar com você. E nessa conversa que o Senhor tem, nessa visão, Deus ele fala assim para Ezequiel: Ezequiel, preste atenção, eu tenho visto a dor e o gemido do meu povo. Ezequiel, você está diante de um povo que é rebelde. Ezequiel, você está diante de um povo que tem desobedecido a minha voz, tem desobedecido os meus estatutos. Ezequiel, você está diante de uma nação que se rebelou contra o seu Senhor. Mas Ezequiel, para essa nação rebelde, para essa nação que é pecadora, para essa nação que está gemendo, que está gritando, que está se lamentando, Ezequiel, eu estou te chamando neste momento, Ezequiel, porque você será como instrumentos, Ezequiel, nas minhas mãos. E a primeira coisa que Deus ele fala para Ezequiel é: se levante. Ezequiel, se levante, e você vai falar com o povo. Um povo que certamente uns ouviriam, porque o Senhor fala: Ezequiel, uns vão ouvir, outros não vão querer ouvir, você vai ser rejeitado, mas pregue
a palavra, você vai dizer exatamente assim como o Senhor seu Deus está dizendo a você, Ezequiel. E Deus ele convoca Ezequiel a se levantar. Deus ele convoca Ezequiel a ficar de pé. E a palavra do Senhor diz que enquanto Deus falava, o Espírito do Senhor entrou nele, e o Espírito do Senhor o fez ficar de pé. Querido irmão, irmã, eu não sei o que te fez cair, eu não sei o que te faz cair, eu não sei o que te faz ter medo, eu não sei o que te fez desistir de algo, eu não sei o que fez você carregar uma incerteza que talvez você não seja preparado, talvez que você não esteja dando conta, mas meu irmão, minha irmã, preste atenção, Deus ele está falando para nós, para mim, para você nessa noite, fique de pé. No Antigo Testamento, nem todos recebiam o Espírito do Senhor, como nós temos visto no Novo Testamento, como nós temos hoje. E o Espírito do Senhor, ele entra em Ezequiel, e é o Espírito do Senhor que o levanta. Ezequiel significa a força de Deus, Ezequiel significa Deus fortalecerá. O Espírito Santo habitando em nós, ele nos dá força. O Espírito Santo habitando em nós, ele nos fortalece. O Espírito Santo do Senhor, ele nos coloca para cima, ele nos levanta. Quando Deus ele diz, Ezequiel, se levante, Deus ele está dizendo assim, Ezequiel, eu quero que você tenha comprometimento com a minha palavra. Ezequiel, você precisa tomar uma posição, Ezequiel, e eu quero que você tenha compromisso com aquilo que eu estou chamando você. E Deus ele envia Ezequiel. Deus usa a vida de Ezequiel. Deus ele deixou claro, Ezequiel, você estará falando com um povo que tem um coração duro. Você vai falar com um povo que tem um coração endurecido. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão e minha irmã, povo abençoado, o seu coração nessa noite é um coração que está aquecido pelo Espírito Santo, ou o seu coração é um coração que está endurecido? Deus ele avisa a Ezequiel que ele seria rejeitado, mas Deus ele olha para Ezequiel e fala assim, não temas, Ezequiel. Ezequiel, não tenha medo. Jesus ele diz que por conta dele, por causa dele, por conta do nome dele, a igreja seria odiada, a igreja seria perseguida. Jesus ele diz, por conta do meu nome, o mundo te odiará, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos aqui como alguém que tem um propósito, como alguém que tem um chamado, de ser boca do Senhor, de trazer a boa nova do Evangelho, para aqueles que nos odeiam. Quantos de nós temos a coragem de olhar para aqueles que nos odeiam? Porque a primeira coisa que eu sinto, a primeira coisa que o meu coração, que a minha carne, ela deseja, quando eu sei que alguém me odeia, é fazer, sabe o quê? Virar as costas e ir embora. A primeira coisa que o meu coração e a minha carne, ela grita quando eu vejo que alguém não gosta de mim, quando alguém me aponta, quando alguém fala alguma coisa, é querer virar as costas e falar assim, que você se lasque, não quero saber. Mas por essas pessoas, Deus ele está nos chamando para que nós possamos ser boca do Senhor. Deus ele dá uma ordem para mim e para a sua vida. Deus nessa noite ele está dizendo assim, igreja do Senhor, igreja metodista de Três Lagoas, se levante. Igreja metodista, se levante. Tenha disposição em servir. Tenha disposição em cumprir o chamado que eu estou confiando em suas mãos. Tenha comprometimento. Queridos irmãos e irmãs, estar diante da presença de Deus deve ser uma ação participativa da igreja.
Eu não posso simplesmente ser abençoado, eu não posso simplesmente ter a minha casa abençoada, eu não posso simplesmente ter um trabalho abençoado, uma vida abençoada e não fazer nada. Estar diante de Deus exige de mim uma ação participativa naquilo que Deus Ele quer para o mundo. Enquanto Deus falava com Ezequiel, o Espírito do Senhor entrou em Ezequiel. Enquanto o Senhor está falando conosco nessa noite, o Espírito dele já está em nós já recebemos o Espírito dele, nós já recebemos o poder, nós já recebemos a autoridade, nós já somos cheios de graça para cumprir aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida, no nome de Jesus. Então não importa o que te faz cair, não importa o que te deixa com medo, Deus está dizendo: fique de pé, levanta, porque você foi escolhido. E quando Deus, Ele está em nós, o Espírito dEle está em nós, nós somos erguidos, Deus Ele nos levanta. O que é isso, pastor? É para que eu e você possamos cumprir aquilo que o Senhor Ele está fazendo no mundo. Deus Ele nos dá força para cumprir o seu propósito. Deus Ele nos dá habilidade. Deus Ele não simplesmente está chamando você, mas Deus Ele já deu poder e graça para a sua vida. Deus está falando, e o profeta Ezequiel, ele está ouvindo. Deus está falando e o profeta está ouvindo. Querido irmão, irmã, preste atenção. Ouvir a voz de Deus é importante. Ouvir a voz de Deus é importante para que nós possamos compreender qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos ouvir o Senhor falar aos nossos corações e compreendermos essa vontade dEle. Deus Ele te chamou? Eu creio que Deus Ele te chamou. Deus Ele está nos chamando. Quando foi profanado ali a nossa fé nas Olimpíadas, um grupo de milhares de cristãos, eles se levantaram e foram adorar a Deus em praça pública e distribuíram Bíblias. Quando o inferno ele se levanta contra a igreja, quando o inferno ele levanta o seu exército para afrontar a igreja, Deus ele olha para nós e ele diz: não tenha medo, mas é o momento que Ele nos empodera, é o momento onde o poder dEle está sobre nós, e nós como igreja, nos levantamos e mostramos que de fato, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus Ele chamou Ezequiel, Deus Ele chama Moisés através de uma sarça, e os dois diálogos que Deus ele tem com Moisés e Ezequiel é praticamente o mesmo. Quando Moisés está diante da sarça, Deus ele fala assim para Moisés: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, Moisés. Moisés, talvez o meu povo tenha achado que eu me esqueci dele, mas Moisés, eu não me esqueci do meu povo. Eu tenho visto o choro do meu povo, eu tenho visto a escravidão. E Moisés, neste momento, eu marquei esse encontro com você nessa noite, Moisés, para te levantar como libertador do meu povo. Moisés, você está aqui com um propósito. Moisés, você não está somente diante de uma presença sobrenatural, não. Você está aqui por um motivo. Eu estou te enviando de volta para o Egito, e você falará ao meu nome. É a mesma coisa que ele está fazendo com Ezequiel. Ezequiel, eu estou te levantando através do meu Espírito, para você falar ao meu povo pelo meu nome, Ezequiel. Meu irmão e minha irmã, eu vejo uma urgência no chamado de Deus. Quando eu vejo que o mundo ele já está preparado para receber o anticristo, quando eu vejo que o mundo já está preparado para o fim, eu vejo uma urgência no chamado de Deus para nós, para enquanto igreja, nós nos levantarmos e evangelizarmos, e sermos comprometidos verdadeiramente com o evangelho do Senhor, mesmo nas provações,
mesmo na nossa angústia, mesmo no nosso choro. Mas a pergunta que eu me faço nessa noite é: será que eu estou ouvindo a voz do Senhor? Porque num mundo cheio de distrações, num mundo cheio de vozes que ecoam sobre nós, será que de fato eu estou ouvindo a voz de Deus? Você precisa ter a habilidade para ouvir a voz de Deus, você precisa ter a sensibilidade no Espírito para saber o que Deus ele está falando aos nossos corações. Ouvir a voz de Deus, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. E para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso ter intencionalidade, eu preciso ter discernimento espiritual, eu preciso reconhecer a voz do Senhor. Mas para que eu possa ouvir a voz do Senhor, eu preciso buscar a face do Senhor, eu preciso ter curiosidade na presença do Senhor. Moisés ele está caminhando pelo deserto, e de repente ele vê uma luz, um fogo, e de repente ele chega próximo, e há uma grande sarça ali, e tem fogo nela, só que ela não está sendo consumida, é Deus chamando a atenção de Moisés, e Moisés ele olha e fala: meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida, eu preciso chegar mais perto. E quando ele chega perto, Deus ele fala assim: Moisés, calma aí, antes disso você tira as sandálias. Este lugar ele está na minha presença, eu estou neste lugar, esse lugar é santo, e aonde é santo você tem que ter reverência para entrar, você tem que ter respeito. Um versículo antes de Ezequiel ele está diante da glória de Deus, e Ezequiel ele cai de boca ao pó, e Deus vendo Ezequiel deitado, Deus ele fala: Ezequiel, agora levanta. Muitas vezes nós podemos nos humilhar, muitas vezes a gente pode nos colocar no chão, chorando, clamando pela presença de Deus, mas no momento que Deus ele está pronto para falar, Ele não quer a gente ajoelhado, mas Ele quer nos levantar, porque Ele tem algo grandioso para mim, para a sua vida, Ele tem algo grandioso para fazer em nós. E querido, se Deus ele está falando, Deus ele fala, e Ele está falando no nome de Jesus, e o escritor de Hebreus ele nos diz assim: se hoje você ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Deus ele está falando, e Ele está falando de um chamado que há uma urgência, precisamos ser comprometidos com o Evangelho, e você não pode neste momento endurecer o seu coração, porque neste momento lá fora, muitos estão morrendo sem o Evangelho do Senhor, muitos dentro de casa, em nossas famílias estão morrendo sem conhecer a Jesus. E a voz do Senhor hoje clama, perguntando para nós, nos convocando a se levantar e posicionar, porque Deus ele vai falar, e Ele vai nos usar no nome de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, e nós precisamos responder ao chamado de Deus com obediência. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Querido, não resista àquilo que o Senhor ele está fazendo, não resista ao chamado de Deus, não endureça o seu coração, mas que o seu coração esteja aberto para aquilo que o Senhor está falando. Eu creio no nome de Jesus que essa é uma noite onde muitos vão se colocar nessa posição, como Ezequiel. Eu creio que eu estou diante de um povo que nessa noite vai se levantar com ousadia e disposição como Ezequiel, porque Deus ele nos atrai com a sua presença de forma que nós não imaginamos. Talvez seja pelo fogo, talvez seja por uma visão extraordinária, mas Deus ele nos atrai para a sua presença. E meu irmão, minha irmã, eu oro no nome de Jesus, para que você não seja alguém que se conforme com uma vida rasa. Eu oro no nome de Jesus que você não se conforme com uma vida medíocre. Eu oro no nome de Jesus que você não se conforme com uma pobreza espiritual, quando o nosso Deus, Ele tem riquezas insondáveis para a sua vida. Nós não podemos viver uma vida árida, quando Deus Ele tem uma vida abundante.
Você não pode se conformar com gotas, quando Deus ele está com os céus abertos, derramando uma chuva, quando Deus ele está derramando chuva, quando Deus ele está abrindo o seu rio de vida, rio de águas vivas. Aqueles que experimentam se tornam como fontes de águas vivas. Você não pode se conformar, mas você precisa se entregar à presença dEle. Nós oramos pela ação de Deus, nós oramos pela manifestação de Deus, nós oramos por avivamento, mas o avivamento ele só vem quando eu e você, nós tomamos consciência daquilo que está acontecendo no mundo. Porque o avivamento vem para trazer vida, o avivamento ele vem para trazer restauração, libertação, perdão dos pecados, transformação de vida, transformação de uma sociedade. E se nós almejamos por um sinal de Deus, um avivamento de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa nação, nós precisamos ter a consciência do que está acontecendo lá fora e não nos conformarmos. Deus ele está falando. Você está ouvindo Deus falar? Preste atenção, eu já estou terminando, e o Ministério de Louvor pode subir até o altar. Preste atenção, Deus ele convoca Ezequiel, Ezequiel se levanta pelo Espírito, Deus ele está dando consciência a Ezequiel, Deus ele está dizendo: Ezequiel, você pode até achar que eu virei as costas para o meu povo, eu não virei as costas, eu tenho clareza, eu tenho consciência do que o meu povo está passando. Ezequiel, eu tenho uma expectativa de mudança para a vida do meu povo. E você será usado para isso, Ezequiel. Aí Deus, ele diz assim para Ezequiel, no versículo de número 8. Você, filho do homem, ouça o que eu lhes digo. Não seja rebelde como essa gente. Preste atenção, queridos, no mundo onde muitos estão rejeitando o Evangelho, no mundo onde muitos estão com seus compromissos, mas não estão sendo comprometidos com o Evangelho, Deus ele está olhando para você nessa noite, e Ele está dizendo assim: não seja rebelde como essa gente. Abra a boca, Ezequiel, e coma daquilo que eu vou lhe dar. Então eu olhei, e eis que uma certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estava escrito lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse: filho do homem, coma o que está diante de você, coma esse rolo. Depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer, e me disse: filho do homem, coma, e encha o seu estômago com esse rolo que eu lhe dou. Eu comi, e na minha boca era doce como mel. Ei, preste atenção, eu vou finalizar. Deus ele está chamando você no nome de Jesus, para ser participante daquilo que Ele quer fazer e daquilo que Ele já está fazendo no mundo. Enquanto Deus ele está te convocando, muitos outros já foram convocados, muitos aceitaram aquilo que Deus tem e já estão fazendo. E hoje eu e você somos convocados a isso, ou eu e você somos chamados a isso. E quando Deus ele levanta Ezequiel, ele não fala assim para Ezequiel: Ezequiel, você vai lá e você vai falar o que você quiser para o povo. Mas Deus ele olha para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, aqui está a minha palavra, coma da minha palavra. Ezequiel, se alimente da minha palavra. Ezequiel, que a minha palavra seja o seu alimento. Ezequiel, que a minha palavra ela faça bem ao seu corpo. Ezequiel, que você possa, a partir dessa palavra que está sendo gerada dentro de você, que você digere ela, que você fale dela, que você anuncie ela. No mundo onde nós estamos sendo calados, Deus ele está falando para você se alimentar da palavra dele.
No mundo aonde querem nos calar, Deus Ele está dizendo assim nessa noite para mim e para você: se alimente da minha palavra, fala da minha palavra, não se cala, se levante, fala da minha palavra. Ei, meu irmão e minha irmã, nessa noite eu quero te perguntar uma coisa: do que você tem se alimentado? O que tem sido o seu alimento? O que tem sido alimento para o seu corpo? O que tem nutrido você? Será que é a palavra de Deus? Porque nessa noite, no chamado que Ele tem para mim, para a sua vida, se alimente da minha palavra. Porque é a palavra do Senhor que transforma a minha e a sua vida. É a palavra do Senhor que nos corrige. É a palavra do Senhor que nos exorta. É a palavra do Senhor que nos dá direção para a nossa vida. Então se alimente da palavra do Senhor. Nós somos atraídos pela presença dEle. E o alimento nosso precisa ser a palavra do Senhor. Quando o Espírito do Senhor Ele nos coloca em pé, nós estamos prontos a receber a palavra do Senhor. E eu quero, no nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, a te convidar a aceitar essa convocação do Senhor. Aceitar essa convocação do Senhor para você viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque no mundo onde nós temos vários compromissos, que você possa responder isso no seu coração: o quanto que você está comprometido hoje com a obra do Senhor. Não fale a mim, mas fale ao seu coração. Responda essa pergunta, responda essa inquietação no seu coração nessa noite: o quanto você está comprometido com a palavra do Senhor, o quão sinceramente você está comprometido hoje, o quão inteiro você está nisso. Porque acontece que quando as coisas apertam para nós abandonamos a nossa fé. Deus Ele está te chamando para você firmar um compromisso, um comprometimento com Ele nessa noite. Deus Ele está te chamando para que você esteja 100% integral, envolvido com o Evangelho. Porque Deus Ele quer salvar alguém que você ama. Deus Ele quer salvar alguém que está na sua casa e ainda não encontrou o amor de Deus. Deus Ele está chamando a igreja nessa noite a se levantar, a ter coragem. Independente dos momentos de dor, de dificuldades. Pastor, apareceu o câncer. Pastor, apareceu a doença. Pastor, eu estou com esse problema. Pastor, eu estou endividado. Pastor, eu sou assim. Ei, se levante no meio dos problemas nessa noite, no nome de Jesus. Pastor, mas está sofrendo, está doendo, está machucado. Ei, Deus está dizendo para você: se levante, se levante. Ele nos atrai com a presença dEle e Ele está aqui neste lugar, querendo tocar a sua vida. Mas nessa noite Ele só vai tocar alguém que tem coragem para receber dEle a palavra dEle, para que essa palavra ela se firme, para que essa palavra ela se concretize dentro e você viva os projetos do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família, eu não sei quais são os seus problemas, mas uma coisa eu sei nessa noite, que o Senhor está falando dentro do meu íntimo: se levante, se levante. Ei, você não está se levantando sozinho, mas é o Espírito do Senhor que está sobre a sua vida e faz você levantar. É esse Espírito que queima em nós, que nos coloca em pé. Então, querido, não importa a adversidade que você está passando, não importa o problema. Deus Ele está falando alguma coisa nessa noite, e Ele está dizendo que essa semana alguém está se levantando agora e vai ser surpreendido pelo agir da manifestação de Deus. Nessa noite Deus Ele está falando com alguém, que você receba essa palavra no nome de Jesus.
porque a sua semana vai ser extraordinária. Aquela resposta que não foi dada, você vai receber no nome de Jesus. Aquele diagnóstico, ele vai sair e Deus vai abrir esse diagnóstico e vai estar assim, curado, não há mais doença. Oh Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Senhor, baseado nessa palavra que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Deus, que nós possamos entender que não importa o momento, não importa a dor. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu estou ouvindo, eu ouvi o seu gemido, eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a sua lamentação, eu tenho visto a lágrima dos seus olhos, e essa chegou a hora de eu enxugar todas as lágrimas. Se levante e receba de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que ninguém pode fazer. Ei, Jesus está aqui e Ele está entrando na sua história neste momento, no nome de Jesus. Ele não vai fazer, Ele já está fazendo.